gente! Estamos começando mais um episódio aqui do Na Mira do Oscar, nosso podcast queridinho para falar sobre cinema e sobre a maior premiação do cinema mundial. Claro, eu sou a Anny Cascais e estou aqui com a minha parceira de sempre, Rafaele Frois. Vamos hoje conversar muitas coisas sobre a premiação. Rafael, a gente já falou bastante por aqui sobre os principais filmes, sobre as polêmicas. E a gente introduziu no episódio passado um assunto, né, um pouco, tem suas polêmicas também, que são sobre algumas mudanças aí do mercado, né, de Hollywood, da produção de cinema, e boatos, que é sobre isso que a gente vai se aprofundar hoje. Exatamente. Olá, pessoal. É um prazer estar de volta aqui no podcast mais amadinho e mais premiadinho do Brasil, que é o Na Mira do Oscar. É isso aí, Anny. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como as plataformas de streaming estão começando a ter muito protagonismo dentro da premiação do Oscar. Não só do Oscar, mas também de outras premiações que já fazem parte aí desse circuito internacional de premiações. Isso porque os streamings, né, a cada dia que passa, eles estão virando aí estúdios mesmo de cinema, estúdios que já fazem os próprios filmes, que roteirizam os próprios filmes. Então, assim, essa tendência, apesar dela ser uma tendência muito mais nova do que outras, né, ela tem crescido muito rápido e o Oscar, para não perder esse protagonismo, meio que abraçou rapidamente, né? Temos aí muitas plataformas de filmes que já estão com muitas indicações ao longo desses últimos anos, e aí a gente fala um pouquinho sobre isso hoje. Exatamente. E não é de hoje que a gente percebe essa mudança, né? Óbvio que é um processo aí que a gente vem observando, mas fato é que o cinema de hoje em dia ele já não é mais feito como antigamente. Muitas mudanças transformaram esse jeito de fazer cinema, e aí o movimento que a gente tem visto e que já se consolidou é que os streams, eles não são mais apenas distribuidores de produtos, de filmes, de séries. Eles já estão aí investindo, e muito, né? Investindo muito alto para fazer os seus próprios produtos e, claro, colocá-los na disputa aí por uma premiação. E nos últimos anos do Oscar, a gente tem visto cada vez maior essa presença dos streams competindo aí, né? Briga de cachorro grande, como diz a música da Anitta. E isso é uma mudança de mercado que reflete muito na premiação, mas que ao mesmo tempo é legal da gente refletir que o Oscar, ele realmente teve essa postura de adotar esses filmes, e isso não descredibiliza a premiação, continua sendo a premiação mais importante do cinema mundial, mesmo tendo filmes de streams, porque como a gente falou, né, por conta dessas mudanças e dessa adoção da própria produção dos filmes e de altos investimentos, não é só porque um filme é produzido por uma Netflix da vida que ele vai ter uma qualidade inferior aos outros que não são, aos outros grandes estúdios consolidados. A gente está vendo que eles estão se aproximando cada vez mais, porque o investimento é alto, não é só porque é de streaming que, né, vai ser um filme de baixo orçamento, não. E existem, inclusive, produções que elas são feitas gigantescas só para o streaming exclusivamente. Então, a gente tem visto, assim, realmente essas posições de mercado que consolidaram aí essas plataformas, não mais só como distribuidoras, né, mas também como grandes potências na produção de produtos cinematográficos. Galera, e um desses exemplos, né, que a gente tem aí de referência como grandes produções que são feitas pro cinema, não é nem um filme, mas é uma série que chama The Crown, acho que todo mundo já conhece um pouquinho, que mostra aí os bastidores da coroa britânica, e é uma série que tinha um orçamento muito alto, assim, milhões de libras, porque eles reproduziam afinco as roupas, as joias, a questão dos palácios, porque a gravação ela não era feita no Palácio de Buckingham, não era feita no St. James Palace. Muita gente pensava, exatamente, né, porque parecia tão fiel. Exatamente, então eles tinham que reproduzir desde a mobília da casa, os detalhes, até realmente essas questões de roupa e maquiagem. Então, assim, imagina o gasto que é você reproduzir uma vida de alto padrão, né, que tem as pessoas que são da monarquia britânica. Então, isso mostra, de fato, que por trás dessas grandes produções, não vai só o dinheiro de contratar um ator, uma atriz, de contratar um roteirista e de colocar o filme para rodar. Também tem figurino, tem maquiagem, tudo isso, ele meio que aumenta, né, o valor de custo dessas produções. Tem alguns filmes que são bem mais baratos, por exemplo, Agente Secreto é um filme que foi financiado de forma privada, mas também teve investimento do governo brasileiro através da Ancine, mas ainda assim é um filme que sai caro, porque querendo ou não, produzir um filme não é barato, né? A gente tem figurinista, tem dublê, tem tudo isso, então parem para pensar o quanto essas plataformas elas investem sem a gente nem saber, né?
por trás de quanto é esse investimento. Então, eu acredito que isso também deixa elas muito glamouratizadas, né, glamourosas, por conta mesmo dessa questão de esbanjar muito dinheiro, como elas fazem dentro do cinema. Com certeza. E eu, assim, eu acho que tem muita gente que pode até não se interessar por saber essa parte e dizer, beleza, eu só quero me sentar ali na frente da minha TV ou na sala do cinema e assistir o filme. E aí, realmente, para essas pessoas é muito mais difícil ter a noção do quanto que pode chegar o custo de um filme, né? Você que de repente está assistindo a gente aí, trabalha na área da comunicação, você sabe que nunca é fazer só um vídeo, né? Existe um custo, existe toda uma logística para fazer um vídeo que às vezes é de 15 segundos e vai ser publicado no Instagram. Escalona isso para um filme de 2 horas e meia ou de uma série de 6 temporadas. Imagina, né? Quantas locações, quantas pessoas envolvidas, quantos figurinos, quantas equipes. A gente toda vez fala aqui, né? Só olhar a ficha final do filme para você ver o tanto de gente que tem lá, o tanto de nome. E realmente, né? São custos muito altos. Então, assim, não é por acaso, não é à toa que os streams realmente acreditaram que eles teriam retorno fazendo isso. E eles estão, né, continuam fazendo, continuam investindo, porque sabe que tem esse retorno. E aí a gente, ano após ano, vem vendo aí como que acontece essa distribuição deles no Oscar. Esse ano a gente tem aí quase todos representados, né, com alguma produção. E isso muda também, Rafa, o modo de consumo, né? A gente falou também, já tocou aqui no assunto, da democratização dos filmes que concorrem ao Oscar. Então, assim, hoje em dia, um filme que ele é lançado no cinema, não demora muito, ele já tá no streaming, você já consegue assistir, você já consegue ter acesso. Então, ele vem também para facilitar, né, para a gente conseguir ter acesso a ele de uma forma mais, eu não vou dizer nem mais barata, porque a gente sabe o custo que É bem o alto. custo, né, se você for assinar aí todos eles, é uma fatura altíssima. Mas, assim, para você assistir no conforto da sua casa. Mas aí a lógica também já muda, né? Há alguns anos a gente realmente só conseguia assistir determinados filmes no cinema. Ou a maioria deles, hoje em dia, a gente já consegue nos streams, né? Exatamente. E essa mudança, né, de percepção, ela foi muito aceita pelas premiações afora. E ela começou primeiramente ali, acho que pelas premiações menores, né, como aquelas que são votação aberta, tipo People Choice e outras menores, até de fato começar nas grandes premiações como o Oscar. Então, a academia, assim como a gente falou no episódio passado, de ter que abrir esse olhar para trazer essa questão da interação com a galera da internet ser bem mais afinco, a academia também começou a perceber isso e começou a investir nesses filmes, né? Começou a aceitar muito esses filmes. Obviamente, eles seguiram regras para poder concorrer. Tem a questão lá de ficar em exibição no cinema. Então, assim, é um filme que é da Netflix, mas ficou em exibição no cinema durante uma semana. A galera assistiu, teve os votantes, teve todo o processo. Só que isso foi causando uma certa invejinha nas grandes produtoras tradicionais, né? Como Warner Bros., a Columbia, todas aquelas que a gente vê, que a gente se apaixona lá, que tem aqueles letreiros lindos e maravilhosos, né? Então, isso foi trazendo um certo temor até, exatamente, né, um temor. E muitas também começaram, por outro lado, meio que, não vou dizer falir, mas começaram a perder a sua força. E o exemplo disso é a Warner Bros., que recentemente passou por um processo de venda, que agora vai ser adquirida pela Netflix, exatamente. Ou seja, então, mostra também como vai acontecendo esse movimento contrário de que a internet vai começando a invadir o cinema, e isso, obviamente, tem seu lado positivo, mas também tem seu lado negativo. Exatamente. Quando a gente acompanha essas notícias, né, a gente sabe que existe um lado ali enfraquecendo para que outro ganhe força. Isso impacta a maneira de consumir, mas também, assim, todos esses movimentos, eles têm seus prós e têm seus contras, né? A gente sabe que nesse mercado aí, que tudo vai se movimentando, realmente aquele ditado, né? Algumas pessoas têm que chorar para outras rirem, mas é isso que a gente vê. São várias mudanças, vários movimentos que impactam aí essa produção. E a gente tem aqui uma colinha pra gente compartilhar com vocês, né? Sobre esses filmes que estão sendo indicados. A Netflix, não, acho que você já deve, né? Quem poderia imaginar? A Netinha, como dizia a nossa chefe, Netinha. A Netinha, como alguns carinhosamente chamam, ela
tem representado uma das maiores forças, né, quando se fala em streams presentes nessa premiação, como é o Oscar. E aí, esse ano, ela tá com Frankenstein e Sonhos de Trem, né, no seu catálogo. Como o Rafael falou, tem uma série de regrinhas em relação ao número de salas de exibição, né, que esses filmes precisam passar, toda uma coisa para eles poderem se encaixar ali. Mas isso tem ficado cada vez mais flexível também para os streams. Então, esse ano são os dois principais aí representantes da Netflix. Sonhos de Trem, inclusive, na categoria... Sonhos de Trem e Frankenstein na categoria principal. Então, assim, é um espaço que ela tem conquistado e ampliado, né? Porque ela já teve produções ali nas categorias mais coadjuvantes, né, que a gente fala, e hoje em dia tá aí sempre uma lista de melhor filme, tem algum que é da Netflix, né, que tá concorrendo. Exatamente. E continuando essa listinha aí de grandes plataformas de streaming que estão com filmes indicados, tem a HBO Max, que tá indicada com Pecadores e Uma Batalha Após a Outra, né, que são dois filmes muito, muito grandes. Pecadores tem um recorde de indicações nesse ano, né, no Oscar. E Uma Batalha Atrás da Outra, é um filme que tem grandes nomes do cinema, como DiCaprio, né, tem uma história ali muito, muito tensa, é realmente um filme de grandes telonas, mas que foi feito para um streaming, né? E um filme de ação, exatamente, né, que realmente a gente percebe parece que, assim, é o dobro do trabalho, exatamente, né? De fazer essas cenas, de produzir. E a HBO meteu a mão, falou assim, não tem problema, vou tirar do meu bolso, vamos produzir esse filme, vai ser sucesso, e realmente foi, porque conquistou vários prêmios, várias indicações desde o início da temporada. Exatamente. E aí, um outro stream também, que também tá presente aí nessa lista, é a Apple TV Plus, né? Que, inclusive, no Oscar, ela sempre tem uma parcela ali de participação um pouco menorzinha, mas em outras premiações ela já concorre aí, disputando, assim, realmente entre os principais, principalmente nessas premiações que elas abrangem também produtos de TV, né? Não só do cinema, porque tem uma gama aí bem grande de conteúdos, de realities também da Apple TV Plus, então ela já estava ali presente, galgando seu espaço em outras premiações, mas também chega aí no Oscar com Fórmula 1, que também é um dos filmes queridinhos, né, dessa temporada do Oscar 2026, principalmente para quem é fã de Fórmula 1 e acompanha aí, né, esse mundinho. E realmente ela tá com essa produção, que também é uma produção de grande investimento, com grandes nomes do cinema, e tem tudo aí pra, de repente, levar um osquinho desse aqui para casa. E aí a gente continua essa lista falando de outras duas plataformas que tem histórias bem opostas. A Disney Plus, né, que foi criada a partir do desejo, né, da Walt Disney Studios de ter a sua própria plataforma, né, já que a gente sabe que a Disney tem inúmeros volumes de filmes de ação, de infantis, assim, tem uma gama muito variada. Então, ela foi criada justamente com o propósito de ter ali com mais facilidade, de ampliar o acesso, de ter sua própria plataforma, né? Porque, afinal de contas, antes a Disney pagava outras plataformas, como a Netflix, para ter seus filmes exibidos lá. E a Amazon, né? Que é a Prime Video, tem a plataforma dela, que a Amazon começou como um site, né? De variedade, de compra online, e se tornou uma grande plataforma de streaming e um grande estúdio também agora, estando bancando aí grandes premiações, ou grandes filmes que estão concorrendo em grandes premiações. Ou seja, são duas histórias bem opostas. O estúdio que virou plataforma e o site de vendas que também virou estúdio/plataforma. Então, assim, mostra como realmente as grandes empresas, né, no caso o Jeff Bezos, que é o grande dono da Amazon, ele teve essa visão de realmente começar a investir em coisas para além do varejo, para justamente começar a pegar uma parcela desse mundo, né, que é o hollywoodiano, que realmente dá muito dinheiro. Se você investir muito bem, a gente sabe que tem pessoas aí que vivem até hoje, né, de royalties do cinema, então, assim, faz realmente fortuna. E ele foi muito esperto em fazer isso, assim como a Disney. A gente sabe que a Disney tem grandes filmes aí indicados, né, Toy Story, a Prime também tá agora com grandes produções também, como uma delas é Bugonha, que entrou no catálogo da Prime recentemente, tá apenas para pagar. Então, se você ainda não assistiu Bugonha e quer desembolsar esses 14 e pouquinho, assim, vale a pena o investimento, porque é um filme muito bom. Exatamente. E, assim, toda essa
esse enredo que Rafa trouxe aqui mostra realmente como essas pessoas, elas acompanham as mudanças de mercado, né? Porque o caso da Amazon era um público totalmente já consumidor, né? Desses filmes, dessa parte aí de entretenimento. Então, foi uma escolha muito inteligente, né? Aproveitar o público que já estava ali, que já consumia, apostar aí realmente nessa plataforma e tem dado muito certo. Muito. E, assim, olhando para todos esses streams, a gente pensa muitas coisas, né? Porque quando surgiu a Netflix, quando foi surgindo aí todas essas opções, tinha muitos debates sobre, será que é o fim da TV? Será que é o fim dos conteúdos ao vivo e a gente vai ter acesso só à plataforma de streaming? E a gente viu que não, e a mesma coisa acontece com o cinema. Só que a gente tem experiências totalmente diferentes, né? Você, às vezes, se torna até mais caro você ir assistir cada um desses filmes no cinema, né? São vários ingressos, ou você levar vários dias para assistir isso e ter que sair de casa, ter que se deslocar, ou pagar uma assinatura e ter acesso a alguns deles, né? E às vezes ter que desembolsar. Então, assim, eu acredito que as duas experiências, elas têm o seu valor. Exatamente. Né? Não significa também que ninguém mais, vamos esvaziar as salas de cinema. Também não é isso que a gente tem visto, né? Mas assim, as duas experiências têm prós e contras, né, Rafael? Que a gente poderia relacionar aqui. Exatamente. E eu acho que isso realmente mostra como as coisas, às vezes, elas vêm para agregar, não para acabar. A gente sabe que, eventualmente, daqui a um tempo, né? Assim como aconteceu com grandes plataformas que a gente tinha antigamente, sei lá, o Orkut, que, tipo, era um queridinho, virou uma febre, ele não conseguiu crescer, não conseguiu se adaptar ao novo momento. Aí veio o Facebook, tomou de conta, agora o Facebook já tá morrendo. A gente sabe que isso demora um tempo. Então, essa história de que a TV vai acabar, isso não existe. Existe uma forma dela se adaptar. Um exemplo, talvez, é a Globo, né? A Globo é uma grande emissora, continua sendo a maior emissora do país, mas ela também se adaptou e criou a Globoplay, que hoje em dia também tem grandes produções, né? Faz séries maravilhosas, trouxe toda a qualidade que a TV Globo tinha, né? Como empresa jornalística, como referência em relação à televisão no Brasil e também na América Latina, e trouxe isso pro streaming. E o Agente Secreto vai pra lá também, né? Exatamente. Então, assim, realmente você colocar à frente desses negócios pessoas que consigam pensar para além da caixa, né? Para além do que tá acontecendo naquele momento, porque tudo é passageiro, tudo é muito efêmero. Mas, assim, como a Anne falou, as experiências são muito válidas. Você pode muito bem pagar seus R$14 para ver Bugônia, como eu falei ainda agora há pouco, na Amazon, mas também pode pagar algum dinheirinho a mais para ver no cinema. A experiência é totalmente diferente. E é isso que é legal das plataformas de streaming. E isso me faz ter uma curiosidade, assim, tipo, genuína de saber, Diane Cascais, o que ela prefere? Tu prefere pagar para ver o streaming ou prefere pagar para ir ver o cinema? Olha, em questões de preferências, eu prefiro ainda ir ao cinema. Mas óbvio que não dá, né, gente? Nem sempre dá. Então, assim, olhando ali pros meus últimos anos acompanhando o Oscar, eu acho que fica uma coisa assim bem equilibrada. Os que eu consigo assistir no cinema, eu faço questão de assistir, até porque eu me concentro mais no cinema. Eu sou aquela pessoa que eu já não tô mais que com poder de concentração 100% para 3 horas de filme. Então, ir no cinema me permite acompanhar o filme com mais detalhes do que assistindo em casa. Eu tenho essa questão comigo, então por isso, às vezes, principalmente quando é um filme que tá concorrendo ao Oscar que eu quero muito assistir, eu faço questão de ir no cinema, né, pra assistir. E isso também tem uma outra coisa interessante, porque assim, vamos pensar, se não fosse o Oscar, será que um filme como Bugônia estaria em cartaz aqui em São Luís? Não. Um filme de uma outra nacionalidade, com uma outra pegada, uma outra cultura. Se não fosse também esse movimento dos streams, dificilmente a gente teria acesso a filmes como esse, né? Mais diferenciados. Então, como o Rafael falou, é uma coisa que às vezes vem para agregar esse certo tipo de coisa. Então, tem vários filmes. Quando a gente pega a lista, por exemplo, dos que estão indicados a melhores filmes internacionais, cara, eu acho que se não fosse aí o movimento tanto dos streams quanto do próprio Oscar de também fomentar isso, eu acho que eu nunca assistiria, né, esses filmes, por exemplo. Porque também tem a questão de, tipo assim, eu no meu caso, né, eu gosto muito de ter experiência também no cinema. Tipo assim, eu gosto de pagar pra poder ir lá. E como a Anne falou,
eu acho que me dá uma sensação, tipo assim, poxa, eu estou fazendo um investimento aqui de ter essas 3 horinhas pra mim, pra eu poder viver esse momento, curtir esse momento, sem celular, sem distração de absolutamente nada. E isso que ela falou de ter esses filmes internacionais talvez não seriam, né, não passariam aqui, é muito real, porque eu digo pela minha época, teve muitos anos de Oscar que eu já baixei inúmeros filmes pelo torrent. Eu sei que é errado fazer isso, pirataria é crime, eu sei. Mas, Ela assim, dando testemunho dela de mas, tipo, assim, fiz ó, isso, não faço atenção, mais. Polícia Federal, não vejam esse vídeo, por favor. É sério. Eu já baixei muito filme de fora, né, por torrent, porque de fato não tinha como ver no cinema. Não tem nem tipo opção, assim, né? e eu queria muito completar a minha listinha. Então, assim, eu acho que Ô, realmente. PF, ela só queria completar a listinha dela. Por favor. Não tirem ela daqui, tá? Não leve Não meu venham com passaporte. nenhum mandato. Não leve meu passaporte, é tudo que eu tenho. Enfim, eu acho. Mário Demarco, se for você, pode vir. Por favor, Mário Demarco, por favor, mas é Receita Federal, amiga. Ah, então. Mas flop. assim, eu não vou estar com nenhum filme pirateado, né, comigo, então tá tudo certo. Enfim, até me desconcentrei, falei do Mário Demarco, eu fiquei desconcentrada. Ai, perdão. Vamos voltar. Inclusive, eu passei recentemente por Guarulhos e ele não tava lá, fiquei muito triste. Voltando agora ao assunto. Tópico sensível. Voltando ao assunto, então, tipo assim, de fato eu não conseguiria assistir muitos filmes, assim como também, por exemplo, eu já vi muita gente reclamar dos documentários, assim, que não conseguem passar. E hoje em dia a Netflix, ela é uma grande produtora de documentários, Exatamente. né? Ela abraça muitos documentários. Tem muitos documentários do Oscar desse ano que estão lá, né? Antigamente era, também, né? exatamente, que era muito difícil, gente. A gente não tinha acesso. Então, há males que vêm para o bem, né? Obviamente, esse é um mal positivo no meu ponto de vista, acredito que no da Anne também. E eu acho que, principalmente a geração mais antiga, realmente os diretores, produtores, roteiristas são bem mais relutantes de aceitar. Eu acho que eles também estão começando a entender o movimento. Que assim como na época deles, né, as coisas que eles faziam, que era extremamente uau, muito novo, muito moderno, não eram muito benquistas, né, e depois viraram referência, talvez agora eles entendam como é que funciona para nossa nova realidade. Um próprio exemplo disso é a questão da edição dos filmes, né? Se a gente for buscar como os filmes eram editados antigamente, ali na fita, manual, aí chegou um tal de Premiere, eles falaram, como assim? E hoje em dia o CapCut. Será que daqui a alguns anos a gente vai ter um filme concorrendo ao Oscar que foi editado pelo CapCut? Talvez esse vídeo que você tá vendo tá sendo editado pelo CapCut e você não Fica saiba. aí a dúvida. Porque, assim, não é só a questão do filme em si. São todos os processos, todos os trabalhos, né? Que eles foram modernizados, tudo bom. E isso foi mudando a lógica como se produz um filme. Talvez esses avanços até tornem o filme mais barato, né? Isso. Talvez ajude a equipe, não que eles precisem de ajuda financeira. Mas, Talvez assim, a gente precise. exatamente. São processos, né? Mudanças que naturalmente a gente vai acompanhar ainda muitas daqui pra frente e que é legal também de notar que o Oscar, apesar de ser uma premiação muito tradicional, muito antiga, mesmo que seja devagar, vai cedendo a essas mudanças, né? Uma hora ou outra vai encaixando ali de uma forma que realmente não perca o prestígio dos filmes que estão sendo ali indicados. E a questão do curta é muito interessante, porque se os documentários já é um pouco mais difícil pra gente acompanhar e assistir, imagina os curta-metragens, onde é que a gente vai assistir, gente? No cinema? Vai pagar o ingresso pra ver ali 10 minutos? 15 minutos, ninguém faria isso. Eu tenho vários links, inclusive, quem quiser, eu posso estar passando. E olha, Manda uma curiosidade, quando eu fui assistir... Não foi o Agente Secreto, foi Bob Esponja. Eu assisti no cinema, Bob Esponja. Sim, eu sou esse tipo de pessoa. Vocês acham que é só os filmes que estão de casal que eu engraçado assisto no porque, cinema? tipo assim, não, um relato aqui, Bob pessoal, Esponja. nada a ver. Aí eu falei assim, outro dia, no dia que ela foi assistir Bob Esponja, eu falei, Anne, tu vai fazer o que? Ela, amiga, vamos no cinema. Quando ela falou isso, eu pensei que realmente ela ia assistir, sei lá, algum filme do Oscar. Aí chega, horas depois, ela posta lá o story, Bob Esponja, o filme. Cara... Ei, prestigiando o cinema, pelo amor de Deus. E aí eu entrei pra assistir Bob Esponja, e aí as luzes se apagaram e tal, começou. Aí aparece na minha frente Tartarugas Ninjas. E gente, será que eu entrei na... Aí eu peguei meu ingresso e vi, tá, Bob Esponja. Aí rodando, não era um trailer. E eu olhando assim pra galera da cabine, será que botaram o filme errado? Gente, e um burburinho, eu não acredito, não.
Gente, era um curta que colocaram antes do filme principal. Eu achei genial, mas até eu descobri que era um curta, porque eu tava prestes a sair da sala, falando, mano, alguma coisa de errado tá acontecendo. Eu nunca tinha acontecido comigo. Ninguém me avisaram. Não me avisaram que iam passar um curta antes do filme do Bob Esponja, mas eu adorei. Tá, talvez adotar essa estratégia aí, né, o público que Porque assiste Bob Esponja paga- vai assistir o curta do Tartaruga Vai. Ninja, entendeu? Vai. Eu tava achando estranho, mas por uma preocupação. Será que o Bob Esponja vem depois? Eu já tava pensando em tantas possibilidades. Eu me perguntei, será que eles fizeram O mashup. um mashup e o Bob Esponja vai aparecer aqui com as tartarugas ninjas? Nossa, eu me perguntei tantas coisas. Mas Viu? era um curta, Às galera. vezes o ingresso do Bob Esponja, ele vale por 2. Fica a Exatamente. dica. Por isso que eu acho que é uma coisa que a gente deve aderir, né? Você paga pra assistir um filme, de quebra e assiste um curta-metragem. Perfeito. É sobre isso, gente. Na mira do Oscar ele também tem vivências, né? Vivências, velho. Vivências. Exatamente. E, inclusive, a gente quer saber de vocês que estão assistindo a gente aí agora, qual é a preferência de vocês? Vocês preferem assistir o filme ali no cinema, não abrem mão? Ou o que vocês puderem estar assistindo em casa, vocês vão atrás, vão ficar ali no conforto do lar mesmo? Qual é? Comenta aqui nos comentários do YouTube pra gente saber também como que é a percepção de vocês, né, Rafa? Exatamente. E toda essa narrativa que a gente trouxe pra vocês, né? Essa historinha que a gente tá contando aqui, de forma muito resumida do que tá acontecendo nos últimos, sei lá, 15 anos pra cá, é uma tendência realmente que vai se moldar por muitos e muitos anos. Porque, como eu falei anteriormente, Anne também reforçou, a gente tá vivendo uma era realmente de novas tecnologias se adaptando às antigas e vice-versa. E esse investimento, né, ele tá cada vez mais alto. As empresas estão realmente tirando muito dinheiro do bolso. Outras empresas que não são do ramo estão se juntando a grandes plataformas, como a gente citou aqui. A Netflix comprou, né, a Warner Bros. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. E, inclusive, esse processo de compra foi um processo que precisou ser aprovado, né, pelas diretrizes lá americanas em relação às leis, né, fiscais, porque, de fato, era muito caro essa compra. A gente tá falando de uma empresa que realmente faz parte da história do país. Então, tudo isso tinha que ser muito bem analisado para ser feito da melhor forma. E agora a gente vai acompanhar a partir desse processo, né, de compra, de como é que vai ser essa tendência. Se eles realmente vão passar tudo, como muita gente fala, que vão passar tudo da Warner pra Netflix e vai morrer, não vai ter mais nada, vai acabar com a HBO, e tipo assim, a galera realmente ela viaja. Fanficando. Exatamente. Ou vai acontecer, talvez, a Netflix realmente agora ter não só uma plataforma, mas ser multiplataformas, né, como eu acho que é a ideia dela. Tem mais um braço também, Exatamente. né, de produção. E também esse movimento muito maluco de grandes empresários também fazendo parte desse movimento de compra, né? Assim, tem gente que nunca, sei lá, na minha cabeça, desculpa, vai soar muito besta o que eu vou falar. Tem gente ali que talvez não tenha visto um filme bom na vida, né? Tipo Elon Musk. Mas, de fato, ele tá investindo também nessa área, porque ele sabe que dá dinheiro, entendeu? Então, realmente, o empresariado americano, europeu, ele tá realmente com uma outra mente, assim, não, para além do capitalismo, pensando já no futuro também, acho que é basicamente isso. E também do que pode ser utilizado para realmente ter bons resultados. Por exemplo, daqui para frente, com certeza, se a gente já tinha essa tecnologia de dados para guiar aí a produção de filmes, a tendência com a inteligência artificial e com todos esses recursos que estão surgindo, é que isso seja ainda mais utilizado para criar experiências cada vez mais diferentes de filmes. Então, eu acho que, assim, até 2050, o Oscar, com suas edições aí, né? Não sei até quando ele vai, espero que por muito tempo. Por favor. Mas, assim, com tendências totalmente diferentes do que a gente está falando hoje aqui, que pra gente é novidade hoje, e que daqui a um tempo vão surgindo coisas ainda diferentes que a gente hoje em dia, às vezes, não tem nem condições de pensar, de mensurar o que pode ser criado daqui até lá, né? Exatamente. Muita coisa pode acontecer. Exatamente. O Oscar tem que durar muito tempo, até mesmo para que eu e Anne tenhamos a oportunidade de ir até lá. Com certeza, meus Entendeu? amores. Nossa, Sentar seria naquela tudo. cadeirinha e ficar assistindo de camarote. Exatamente. É sobre isso. Ou então eles abrirem a categoria podcast e a gente tá lá. E a gente tá lá Se concorrendo. vocês não votarem na gente, enfim. Tudo é possível, né, É meus uma amores? ameaça mesmo, a gente, tá? Não a pensem gente... que não é uma ameaça. Se ela já ameaçou a Polícia Federal, o que são vocês, Eu não né? ameacei a Polícia Federal. Eu só pedi pra eles não me prenderem. Calma. Vamos Tudo lá. bem, galera.
Olha, e essa discussão aqui, a gente quer que continue também lá nos comentários do nosso Instagram, né? @namira_do_oscar. Você vai lá, interage com a gente e também no YouTube. Lembrando que você pode acompanhar aí a gente pelo Portal Imirante, pelo Na Mira do Oscar no Instagram e também pelo YouTube do Imirante. Então, compartilha aí suas ideias, suas preferências, suas opiniões sobre tudo que a gente falou aqui. E não perca o próximo episódio, porque vai chegar aquele momento em que a gente vai abrir para as outras categorias que a gente também gosta de falar, como animação, que a gente sempre tem um representante aí da Disney Plus, né? Que ele segue firme lá nessa categoria. A categoria de atores, que é uma categoria... Atores e atrizes, né? Que é uma categoria e muito os coadjuvantes disputada. Também. Exatamente, muito disputada. Todo mundo gosta de apostar. E esse ano a gente tem ele, né? Wagner Moura ali, ó. Dando tudo, brilhando pelo Brasil lá fora. E o fato é, galera, que de fato, até repetindo a palavra, a forma que a gente tem hoje em dia de consumir, de fazer filmes vai mudar completamente, já mudou completamente para sempre. Então a gente realmente precisa sentar a nossa bundinha na cadeira ou no sofá, de preferência, ou numa sala de cinema e acompanhar de pertinho como é que vai ser essas tendências para os próximos anos. Eu acredito que, de fato, vai ser muito positiva, até mesmo porque a gente tem aí no cinema, né, muitas regrinhas para os filmes concorrerem nesses grandes festivais. Eu acredito que isso dificilmente vai mudar. Mas, assim, o que a gente pode esperar realmente para os próximos anos é muito filme bom, muita produção boa chegando também, porque o nível dos filmes pelo investimento também tá aumentando, subindo, né? Então a galera realmente tá colocando ali muitos milhões, que eu não sei nem quantos zeros existem, porque não faz parte da minha realidade, mas um dia fará. São muitos dígitos. E com essa profecia, a gente encerra aqui mais um episódio do Na Mira do Oscar, gente. E é isso, todos os recados dados, a gente espera vocês na semana que vem, e a cada dia que passa vai aumentando a expectativa, hein? Ó, o coração vai acelerando. Então vamos aqui, segura a mão, ninguém larga a mão de ninguém, que a gente vai acompanhando até o dia 15 de março. Tchau, gente! Tchau.